Explicar-vos-ei, senhores juízes. Sim, eu matei aquele homem com um machado dentro de uma banheira, com a ajuda do meu miserável amante, que sequer conseguia sustentar-lhe os pés. Conheceis a minha história? Não existe uma só de vossas mulheres que não tenha sonhado ser Clitemnestra, ao menos por uma noite. Vossos pensamentos criminosos fizeram de mim o vosso grito. Nesse curto espaço de tempo, é necessário que os meus motivos apareçam em plena luz. Motivos que, para se consolidar, exigiram 40 anos. Esperei por esse homem antes mesmo que ele tivesse um nome, um rosto. Foi para ele que minha ama me enfaixou quando saí do ventre de minha mãe. Foi para controlar as despesas de sua casa de homem rico que eu aprendi a calcular. Meus pais o escolheram para mim. E ainda assim, se não o aprovassem, eu já havia me decidido a ir com ele. Permiti que fosse sacrificado o futuro dos nossos filhos às suas ambições de homem. Sequer chorei quando a minha filha morreu. Senhores juízes, não o conhecestes, senão depois de embrutecido pela glória, envelhecido por 10 anos de guerra. Somente eu o conheci na sua fase de Deus. Era doce quando suportava o peso da semente humana que advinha dele. À noite, quando ele voltava da caça, atirava-me com alegria contra o seu peito dourado. Mas os homens não são feitos para passar uma vida toda quietos no lar. Ele partiu em busca de novas conquistas e deixou-me ali, como uma grande casa vazia. O tempo passado longe dele corria estéril. Alguns emissários me falavam da vida nos acampamentos infestados de mulheres. Judias das Salânicas, armênias de Tiflis, turcas. Recebia cartas nos dias de aniversário e minha vida se passava à espera do carteiro. Durante o dia, lutava contra a angústia. À noite, contra o desejo e ininterruptamente contra o vazio, que é a forma covarde da desgraça. Invejava as mulheres que não tinham senão a terra por rival, mas por saberem que pelo menos o seu homem dormia sozinho. Substituindo aos poucos o homem que me faltava e com o qual eu havia convivido,
Passei por olhar com o mesmo olhar o colo alvo das criadas. Senhores juízes, não existe senão um homem no mundo. O resto é apenas um erro ou uma tristeza maior para cada mulher. E o adultério não é, na maioria das vezes, senão uma forma desesperada de fidelidade. Se enganei alguém, foi seguramente o pobre Egisto. Tinha necessidade dele para saber até que ponto o homem que eu amava era insubstituível. Certa noite, o horizonte do lado leste tornou-se rubro, 3 horas antes do amanhecer. Troia ardia. Os fogos de regozijo das sentinelas acenderam-se nos pontos mais altos. O último pousou à minha frente, sobre a pequena colina que há 25 anos me cobria o horizonte. Em algum ponto do mar, um homem coberto de ouro apoiava-se na proa, aproximando de sua mulher e de seu lar distante. Muni-me de uma faca, pretendia matar Egisto, lavar a madeira do leito e o assoalho do quarto. Tiraria da mala o vestido que usava no momento da partida. Ao passar ante o espelho, parei para sorrir. E de repente vi a mim mesma. E me lembrei que os meus cabelos estavam grisalhos. Senhores juízes, 10 anos são alguma coisa. No lugar de sua jovem esposa, o rei encontraria à entrada de sua casa uma espécie de cozinheira. Não podia esperar senão uns beijos frios. Se tivesse coragem, me teria matado, momentos antes de sua chegada. Para não ler no seu rosto a decepção de me encontrar envelhecida. Mas desejava vê-lo antes da morte. Egisto chorava assustado como uma criança culpada que espera a punição do pai. Aproximei e usei a voz mais suave e mais falsa para dizer-lhe que nada transpiraria dos nossos encontros e que seu primo não teria nenhuma razão para deixar de amá-lo. Mas eu esperava justamente o contrário. Juntei uma carta ao correio que lhe enviaram a bordo, exagerando as minhas faltas. Esperava que ele se servisse de suas mãos para estrangular-me. Ao menos assim morreria nessa espécie de abraço. Chegou o dia em que o navio de guerra atracou no porto, em meio a um alvoroço de vivas e de fanfarras. Numa volta do caminho, avistei afinal a caleche ultrapassar uma cerca. Percebi que o meu homem não estava só. Ele tinha consigo
uma feiticeira que havia escolhido como parte do espólio. Era quase uma criança. Ele lhe acariciava o braço para impedi-la de chorar. A ajudou a descer da carruagem e me beijou friamente. Disse contar com a minha generosidade para tratar bem aquela jovem cujos pais estavam mortos. Apertou a mão de Egisto. Ele também havia mudado. Ainda era belo, mas belo como um touro, não como um deus. Subi os degraus que eu mandara forrar de púrpura. Mal me olhava. No jantar sequer notou que havia mandado preparar os seus pratos preferidos. O envelope da carta anônima saía ligeiramente do seu bolso. A sobremesa balbuciou gracejos de homens sobre as mulheres que se deixam encantar. Ele conversava em turco com sua companheira. A um movimento dela, percebi que esperava um filho. Talvez fosse dele, talvez não. Ela dormiu com tantos soldados. Parece-me que ela possuía o dom de adivinhar o futuro. Para distrair-nos, leu nossas mãos. Ao fazê-lo, empalideceu. Senhores juízes, eu também conheci o futuro. Todas as mulheres o conhecem, porque sempre esperam que tudo termine mal. Ele tinha o hábito de tomar um banho quente antes de dormir e subir para prepará-lo. O rumor da água que corria permitia soluçar alto. Por um instante, tive vontade de dispor tudo para facilitar um acidente que não deixasse vestígio. Mas, ao mesmo tempo, desejava obrigá-lo, na hora da morte, a me olhar face a face. Ensaboando sua nuca, tremia tanto que o sabão escorregava constantemente das minhas mãos. Ele sufocava levemente e ordenou-me com aspereza que abrisse a janela, colocada muito alta para mim. Chamei por Egisto. Mal ele entrou, tranquei a porta a chaves. Ele não percebeu porque estava de costas. Apliquei o primeiro golpe, inabilmente, que mal chegou a abrir-lhe as costas. Ele surgiu como um touro. Egisto amparou-o, segurando-o pelos joelhos como a lhe pedir perdão. Ele perdeu o equilíbrio. Foi então que lhe desferi com um machado o segundo golpe que lhe abriu a cabeça. Creio, porém, que ele já estava morto. Após sua morte, matamos a amante. Se ela o amava, era mais generoso. Os habitantes
tomaram nosso partido e silenciaram. Passaram algumas semanas. Eu deveria sentir-me mais calma, mas vós sabeis que jamais conseguimos nos livrar de uma situação como essa. Esperei e ele voltou. Não balanceis a cabeça, digo-vos que ele voltou. Perdi o meu tempo cortando-lhe os pés para impedi-lo de sair do cemitério. Ele vinha com os pés debaixo dos braços. Logo a seguir, o meu filho denunciou-me ao posto policial. Acreditei que na prisão estaria mais tranquila, mas ele volta a si mesmo. Parece preferir o meu calabouço à sua sepultura. Sei que minha cabeça rolará na praça da aldeia e a de Egisto também. Mas sinto-me paga por saber que os mortos não têm sossego. Voltarei a encontrar aquele homem num canto qualquer do meu inferno e de novo gritarei de alegria sobre os seus primeiros beijos. Depois ele voltará a abandonar-me para conquistar uma nova província de morte. E só então ele voltará a insultar-me, acariciando em minha presença sua jovem feiticeira turca. Que fazer? É impossível matar um